Me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até ser de onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @a Igrejas e os Dons, e ministrar 14 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor, dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também um membro dessa igreja virtual, @igrejas e os dons, escolhendo um número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da Igreja dos Dons. E diga qual número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine a Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em
Mateus 12, 25 a 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41 a 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos, lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número, o número de 1 a 14, porque assim todos os dias, de segunda a sexta, você receberá um livro, um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja dos Dons. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 14 capítulos dentro dos 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção, para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor o Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, a vida e Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção, prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse capítulo 22, de 1 a 20, foco 2, 18 e 19. Lucas 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, pois sabe que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para a sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saudo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção. Está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito em João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a castas de espírito do mal, como está escrito
em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, versículo 19 a 21 e 23. João 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas 11, 41 e 42 que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue as suas ofertas e dízimos sobre essas palavras para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações, para ser recompensados, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus, o Cristo, que disse. Confira em Marcos 10, de 27 a 30, foco 30. Diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de orações para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja você também parte desse rebanho, escolha seu número. O número de 1 a 14. Assim você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus o Todo-Poderoso para a sua meditação. E hoje os rebanhos que eu falarei hoje, falarei primeiro os rebanhos escolhidos de número ímpar, e logo após eu falarei o par, escolhidos de número 5 e número 6, 5 e número 10. 5 e número 10. O livro é o livro de 2 Reis, com 25 capítulos. Capítulo 19, 2 Reis, capítulo 19. Vamos à oração. A oração é a oração 6. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que haja agora a libertação e a purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. Sejam todos libertos e limpos em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e que recebam a verdadeira paz e a verdadeira alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Segunda Reis, capítulo 19, para os escolhidos de número 5, e 2 Reis, capítulo 20, para os escolhidos de número 10. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo, para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. 2 Reis, capítulo 19, contém 37 versículos. Ezequias recorre a Isaías. Quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou Eliaquim, o mordomo, Sebna, o escrivão e os principais dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. Disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de humilhação, de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os dar à luz. Bem pode ser que o Senhor, o teu Deus, tenha ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo, e repreenda a palavra que o Senhor, o teu Deus, ouviu, portanto, fazer
Oração pelos que ainda sobrevivem. Quando os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías, Isaías lhe disse: Assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me afrontam. Colocarei nele um espírito tal, quando ele ouvir certa notícia, voltará para a sua terra, e nela farei cair morto a espada. Escolhidos de número 13 e número 2, 13 e número 2. O livro é o livro de Joel, com 3 capítulos. Capítulo 1. Joel, capítulo 1. Que contém 20 versículos. Joel capítulo 1 para o rebanho dos escolhidos de número 13 e Joel capítulo 2 para os escolhidos de número 2. A invasão de gafanhotos. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais. Fazei sobre isto a narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus netos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou do gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do gafanhoto migrador comeu o gafanhoto devorador. O que ficou do gafanhoto devorador comeu o gafanhoto destruidor. Despertai, bêbados, e chorai. Gemei todos os que bebeis vinhos. Gemeis por causa do vinho novo, porque foi tirado da vossa boca. Uma nação poderosa, inumerável, veio sobre minha terra. Os seus dentes são dentes de leão e tem presas de leoa. Fez da minha vide uma assolação, arruinou a minha figueira. Arrancou-lhe a casca e a lançou por terra. Os seus galhos se embranqueceram. Escolhidos de número 11 e número 4. 11 e número 4. Seja muito bem-vinda, Carolina. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muitíssima gratidão. Escolhidos de número 11 e número 4. 11 e número 4. Vamos ao livro. E o livro é o livro de 1 Crônicas, com 29 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Crônicas, para os escolhidos de número 11 e número 4, capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29, para os escolhidos de número 11 e também para os escolhidos de número 4. Vamos à oração. A oração é a oração de número 10. Santíssimo Senhor Jesus o Cristo, que através dessa ministração da tua santa, forte e verdadeira palavra, que haja agora a destruição de toda obra, de todo espírito maligno e imundo que estiver trabalhando contra as tuas santas escrituras, deprimindo e oprimindo essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. Que chegue a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando essas vidas através desse ministério da tua igreja virtual, @igrejas e os dons, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu que eu peço e já lhe agradeço, glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Primeira Crônicas, capítulo 29. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais
e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Primeira Crônica, capítulo 29, que contém 30 versículos. As ofertas para a construção do templo. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único em que Deus escolheu, ainda é moço e inexperiente. Essa obra é grande, pois o palácio não é para homem, mas para o Senhor Deus. Eu, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedra de ônix, pedras de engaste, pedras de ornato, pedras de várias cores, todo tipo de pedras preciosas e mármore, tudo em grande quantidade. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora dou dos meus tesouros particulares o ouro e a prata, e o dou para o templo do meu Deus, além de tudo que prepararei para o santuário. 3.000 talentos de ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata refinada para cobrir as paredes das casas, para as obras de ouro e para as de prata, e para todas as obras dos artesãos. Quem está disposto a consagrar-se hoje ao Senhor? Então os chefes de família, os líderes da tribo de Israel, os capitães dos milhares e das centenas, e até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram. Deram para o serviço da casa do Senhor Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas de ouro, 10.000 talentos de prata, 10.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Escolhidos de número 3 e número 12, 3 e número 12. Atos com 28 capítulos. Capítulo 6. Atos capítulo 6 para os escolhidos de número 3 e Atos capítulo 7 para os escolhidos de número 12. O capítulo 6 do livro de Atos contém 15 versículos. A instituição dos diáconos. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária de alimento. Então os 12 convocados dos discípulos disseram: não é certo que nós deixemos a palavra do Senhor Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa tarefa. Nós, porém, continuaremos na oração e no ministério da palavra. Esse parecer agradou a toda a multidão. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo também, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pâmeras e Nicolau, um convertido ao judaísmo vindo de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, estes, orando, lhes impuseram as mãos, de modo que se espalhava a palavra do Senhor Deus, e em Jerusalém se multiplicava rapidamente o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Escolhidos de número 9 e número 6, 9 e número 6. Vamos ao livro. 2 Samuel, com 24 capítulos. Capítulo 5, 2 Samuel, capítulo 5, para os escolhidos de número 9, e 2 Samuel, capítulo 6, para os escolhidos de número 6. Capítulo 2, a oração é a oração 2.
Senhor Deus, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Chegando agora com essa ministração da tua santa palavra, livrando essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo de toda opressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e meu muitíssimo amém. Segunda Samuel, capítulo 5. Que contém 25 versículos. Davi reina sobre todo Israel. Todas as tribos de Israel vieram Davi em Hebrom e disseram: somos teus ossos, a tua carne. Já antes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom. O rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. E ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos em Hebrom. Reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, até os cegos e os coxos te repelirão. Pensavam Davi: de maneira nenhuma entrará aqui. Davi, porém, tomou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Escolhido de número 1 e número 14. 1 e número 14. Salmos com 150 capítulos. Capítulo 15. Salmos, capítulo 15, para os escolhidos de número 1, e Salmos, capítulo 16, para os escolhidos de número 14. Capítulo 15 do livro de Salmos contém 11 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. No capítulo 15, do livro de Salmos, contém 5 versículos. Salmos de Davi. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica justiça, que de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com prejuízo, o seu não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro visando ao lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem faz essas coisas nunca será abalado. Escolhidos de número 7 e número 8. 7 e número 8. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Malaquias, com 4 capítulos. Malaquias capítulo 2, para os escolhidos de número 7, Malaquias capítulo 3, para os escolhidos de número 8. A oração é a oração 7. Santíssimo Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço agora que haja a expulsão de todo espírito do mal, de todo ser maligno que trabalha contra a tua santa palavra, para que o santíssimo nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja ainda mais exaltado
e ainda mais glorificada através do teu ministério dessa tua igreja virtual, @igrejas e os dons. E todas essas vidas que estão junto conosco, veja a tua luz brilhar e libertar todos os setores da vida daqueles que principalmente são fiéis ao Senhor e estão inscritos em todas as suas igrejas virtuais. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, meu muitíssimo amém. Malaquias capítulo 2, que contém 9 versículos. Advertências aos sacerdotes. Agora, ó sacerdote, este mandamento é para vós. Se não o ouvirdes e não propuserdes no vosso coração da nossa honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Sim, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eu vos reprovarei a descendência e espalharei esterco sobre os vossos rostos. O esterco dos vossos sacrifícios, juntamente com este, sereis levados para fora. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi devida e de paz, e eu lhe dei ambas para que me temesse. Ele me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos na iniquidade. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Isaías, com 66 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Isaías. Capítulo 58. Isaías, capítulo 58. Contém 14 versículos. O verdadeiro jejum. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta tua voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a comunidade de Jacó dos seus pecados, pois dia a dia me procuram. Tem prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa os mandamentos do seu Deus. Pergunta-me pelo direito da justiça, tem prazer se me chega ao Senhor Deus. Dizem, por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Porque afligiu as nossas almas, e tu não o sabes. Contudo, no dia em que jejuais, prossegues nas vossas empresas. O explorais todos os vossos trabalhadores, para contendas e debaixes jejuais, e para ferirdes com o punho iníquo, não jejueis como hoje. Para fazer ouvir a vossa voz no alto, é este o jejum que eu escolhi, que o homem um dia humilhe a sua alma, incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si saco e cinza. E isso é o que chama jejum, o dia aprazível ao Senhor. Não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desaste as cordas do jugo, que deixeis livres quebrantados, e despedaces todo o jugo. Não é também que reparta o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo-o nu, o cubras e não te esconda do teu próximo? O livro é de 1 Coríntios, com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Coríntios, capítulo 9. Vamos à oração. A oração é a oração de número 8. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, ordeno agora que todo espírito imundo, toda depressão e toda pressão maligna que estiver agora na oração da palavra do nosso Senhor Deus estiver através da internet, que saiam agora junto com todas as suas obras malignas, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E essas vidas vejam agora a diferença do justo e do ímpio, daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor. Como está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 18, em nome do Senhor Jesus, o Cristo, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.
1 Coríntios capítulo 9. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos. Mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. 1 Coríntios capítulo 9, que contém 27 versículos. O direito dos apóstolos, não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu ao Senhor Jesus o Cristo, nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós, pois vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com o que me condenam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa santa, como também os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come o seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não toma do leite do rebanho? Daniel, com 12 capítulos. Capítulo 3, Daniel, capítulo 3. Que contém 30 versículos. A estátua de ouro e a fornalha de fogo ardente. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, de modo que se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da estátua. O rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povo, nações e gente de todas as línguas, quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não a adorar será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Terceira João, com um capítulo. Antes de eu ministrar o capítulo de Terceira João, eu irei ler agora uma das mais de 100 denúncias que as igrejas virtuais e canais estão apresentando, que estão oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada em que estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa denúncia de número 61. Os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa
mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando as atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23, com foco no versículo 15 e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 entre as mensagens com a hashtag Anunciar Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E vamos ao capítulo do livro de 3 João. Que contém 15 versículos. O presbítero amado Gaiba, quem eu amo na verdade, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como quem bem vai a sua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procede fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Eles perante a igreja deram testemunho do teu amor. Se os encaminhares em sua jornada por modo digno do Senhor Deus, bem farás. Foi por causa do nome que saíram nada aceitando dos gentios. Primeira Reis, com 22 capítulos. Capítulo 21, Primeira Reis, capítulo 21, o 12º livro de hoje. A oração é a oração 4. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja libertação de todas essas vidas, essas famílias, esse lar, essa empresa e esse veículo, de toda depressão e toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada e todo mal sai em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eu dou glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Primeira Reis, capítulo 21. Contém 29 versículos. A vinha de Nabote. Depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, disse este Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, porque está vizinha ao lado do meu palácio. E eu te darei por ela outra vinha melhor, ou se for o teu agrado, eu te darei o seu valor em dinheiro. Nabote, porém, a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado ao seu palácio por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara: não te darei a herança de meus pais. Deitou-se na sua cama, virou-se o rosto e não comeu pão. Veio falar com ele Jezabel, sua mulher. Ele perguntou: por que está o teu espírito tão desgostoso e não comes pão? Respondeu-lhe ele: porque disse a Nabote, o jezreelita: dai-me a tua vinha por dinheiro, ou se preferir, te darei outra em seu lugar. Mas ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com o efeito no reino de Israel? Levanta-te e come, alegre-se o teu coração
Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Colossenses, com 4 capítulos. Capítulo 1, Colossenses, capítulo 1. Vamos à oração. E a oração é a oração 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos estiverem no seu Espírito junto conosco, recebam a paz, a graça, a alegria, a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que sejam livres de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Colossenses capítulo 1, que contém 29 versículos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade do Senhor Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus o Cristo. Graças damos ao Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus o Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós em todo o mundo. Este Evangelho vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça do Senhor Deus em verdade. Aprendestes isso com Epáfras, nosso amado conservo, que por vós é fiel ministro de Cristo. Abacuque, com 3 capítulos. Capítulo 1, Abacuque, capítulo 1, é o 14º livro de hoje. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, onde você estiver. No capítulo 1 do livro de Abacuque contém 17 versículos. A iniquidade de Judá, o oráculo que viu o profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade e a opressão, destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas e o litígio se suscita. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo, a justiça é pervertida. Vede, entre as nações olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis. Quando vos for contada, suscita os caldeus, nação feroz e impetuosa que marcha sobre a largura da terra, para se apoderar de moradas que não são suas. Ela é terrível e pavorosa, dela mesma sai o seu juízo e a sua dignidade.
Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês nesse momento. Enquanto vocês mentalizam, que vocês escolham o número de 1 a 14, eu vou ler um aviso para todos vocês. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração nesse momento, através do número que você vai mentalizar. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independentes do valor. Porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovante das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco. Nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6:38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Mentalize, escolha o número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês nesse momento. Você que mentalizou, escolheu o número 13. A mensagem para você está no livro de 2 Reis, capítulo 19. Você que mentalizou, escolheu o número 4. A mensagem para você está no livro de Joel, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 3. A mensagem está no livro de 1 Crônicas, capítulo 29. Você que mentalizou, escolheu o número 2, a mensagem está no livro de Atos, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o número 1, a mensagem está no livro de 2 Samuel, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 9, a mensagem está no livro de Salmos, capítulo 15. Você que mentalizou, escolheu o número 10, a mensagem está no livro de Malaquias, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 14, a mensagem está no livro de Isaías, capítulo 58. Você que mentalizou, escolheu o número 12, a mensagem está no livro de 1 Coríntios, capítulo 9. Você que mentalizou, escolheu o número 7, a mensagem está no livro de Daniel, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 5, a mensagem está no livro de 3 João. Você que mentalizou, escolheu o número 6, a mensagem está no livro de 1 Reis, capítulo 21. E você que mentalizou, escolheu o número 8. A mensagem está no livro de Colossenses, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 11. A mensagem para você está no livro de Abacuque, capítulo 1. E eu vou ler para vocês mais uma denúncia. E logo após vou repetir os números que foram sorteados. A denúncia é a denúncia de número 91. Eu sou o bom pastor expõe as suas vidas pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a que não pertence às ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispensa as ovelhas. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge, porque é mercenário, não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem a mim.
Como meu Pai me conhece, eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também. E ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor. O Senhor Jesus o Cristo afirmou nesse capítulo 10 do livro de João que há um só rebanho e um só pastor. E se o Senhor Jesus o Senhor Deus é Senhor, é Mestre, não pode mentir, e suas palavras não podem ser revogadas, nem anuladas, como é possível o ser humano possuir o título de pastor apenas como base em um único versículo. Com as palavras de Paulo, que é servo, discípulo e escrevo, de próprio punho, ser escravo de Cristo. E se o seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus mentiu e o ser humano pode ser nomeado a pastor ou pastora apenas por apacentar o rebanho de Cristo, e que se denominando ou nomeando alguém a pastor ou pastora, ele não está blasfemando. Vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Lembre-se que um título não te faz alcançar a salvação, mas pode sim fazer você perder ela. Por isso nós estamos trazendo essa conscientização, porque há diversos homens e mulheres que são verdadeiramente tementes ao Senhor Deus e estão sendo enganados e prejudicados e inconscientemente enganando e prejudicando os outros também. E essa é a denúncia de número 91, dentre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faz o desafio na Casa dos Milhares. E iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 52, entre a mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler a revelação dessas denúncias. Essa denúncia te traz no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, para você ter material de trabalho, para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27, e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade e piedade de Cristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou repetir os números que foram sorteados. O 13, segunda Reis 19, o 4, Joel 1, o 3, 1 Crônica 29, o 2, Atos 6, o 1, 2 Samuel 5, o 9, Salmos 15, o 10, Malaquias 2, o 14, Isaías 58, o 12, 1 Coríntios 9, o 7, Daniel 3, o 5, 3 João, o 6, 1 Reis, o 8, Colossenses 1, o 11, Abacuque 1. Muita atenção nos benefícios e importância de você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante de uma das igrejas virtuais, e também de você interagir com as 2 igrejas virtuais, seguindo ou se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente em cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários 16h48 da manhã na Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16h48 na igreja, IG1 318 37 300 e até 1h12 da madrugada na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas. Para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas, examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também vai receber mais a Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus e assim orar corretamente, recebidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim você orar corretamente para após fazer a sua obra
receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários, início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e os horários das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, há o perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela. E vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeiro ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, dormir, vestir, calçar, Secretaria de Empregos e Trabalhos e oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar. Independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a todos vocês aqui do Brasil e vocês também da Itália, da França, da Espanha, do Canadá, do Chile, do Japão, da Colômbia, da Turquia, e vocês também do Uruguai, Alemanha, Dinamarca, México, África do Sul, Bangladesh, da Rússia, Índia, Moçambique, dos Estados Unidos, Angola, Portugal e todos que nós ainda não sabemos, que acompanham as lives das 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém.